Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, neste capítulo, acompanhamos Paulo diante do Sinédrio, a divisão entre fariseus e saduceus, a conspiração para matá-lo e a providente proteção de Deus por meio das autoridades romanas. Aqui nós vemos coragem, discernimento espiritual e a mão de Deus dirigindo a missão, confirmando que Paulo também deveria testemunhar em Roma. Fique comigo até o final deste vídeo, pois aprenderemos a permanecer firmes na verdade, com humildade e sabedoria, confiando na proteção do Senhor. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as Escrituras Sagradas dizem: Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim, a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei, que pertenciam ao partido dos fariseus, se levantaram e protestaram. Eles disseram: Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora, vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, Paulo chamou um dos oficiais e disse: Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o Senhor.
O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: "O que é que você tem para me contar?" Ele respondeu: "Alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos, esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de ter matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver." Então, o comandante respondeu: "Não diga a ninguém que você me contou isso." E mandou que o moço fosse embora. Então, o comandante chamou 2 oficiais e disse: "Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix." Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: "Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então, descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias." Então, os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: "Quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer." Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 23, versículos de 1 ao 5. Paulo diante do Sinédrio. Paulo afirma ter vivido com boa consciência diante de Deus. O sumo sacerdote, Ananias, manda que os esbofeteiem. E Paulo o denuncia como parede branqueada. Ao saber que era o sumo sacerdote, Paulo ele recua e cita a lei: "Não falarás mal de uma autoridade do teu povo." Firmeza na verdade com humildade. O cristão defende a justiça, mas reconhece e respeita as autoridades, corrigindo-se quando erra. Atos, capítulo 23, versículos do 6 ao 10. Divisão entre fariseus e saduceus. Percebendo a composição do conselho, Paulo ele declara: "Sou fariseu. Por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado." A assembleia se divide e alguns fariseus dizem não encontrar mal em Paulo. O tribuno o retira para evitar que ele seja despedaçado. Sabedoria estratégica guiada por Deus. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento
para falar a palavra certa na hora certa. Atos capítulo 23, versículo 11. Consolação do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor aparece a Paulo. Coragem, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que o deis também em Roma. Deus, ele confirma a nossa missão nos momentos de pressão. Quando tudo parece incerto, ele nos garante direção e propósito. Atos capítulo 23, versículos do 12 ao 15. A conspiração dos 40. Mais de 40 judeus juram não comer nem beber até matarem Paulo. Eles tramam pedir ao Sinédrio que o tragam novamente para emboscá-lo no caminho. O inimigo, ele pode tramar, mas os planos de Deus permanecem. Nada surpreende o Senhor. Atos capítulo 23, versículos do 16 ao 22. O sobrinho de Paulo e a proteção divina. O sobrinho de Paulo descobre o plano, avisa Paulo e é levado ao tribuno. O comandante, ele escuta, orienta o jovem e guarda segredo e prepara a defesa. Deus, ele usa meios simples e pessoas improváveis para nos guardar. Esteja atento às pequenas providências de Deus. Atos capítulo 23, versículos do 23 ao 30. Transferência para Cesareia e carta a Félix. Cláudio Lísias mobiliza forte escolta, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, e envia Paulo à noite para Cesareia com carta ao governador Félix, explicando que não encontrou crime digno de morte e que havia um complô contra ele. A justiça de Deus pode operar até por instrumentos seculares. Use os recursos legítimos à sua disposição para cumprir a missão. Atos capítulo 23, versículos do 31 ao 35. Entrega a Félix e espera do julgamento. Os soldados conduzem Paulo até Antípatris e depois a Cesareia. Félix, ele lê a carta, confirma que Paulo é da Cilícia e decide ouvi-lo quando seus acusadores chegarem. Paulo é guardado no pretório de Herodes. Quando Deus, ele determina um destino, ele abre caminho passo a passo. Confie no tempo e no cuidado do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Atos capítulo 23 nos ensina que coragem e humildade devem caminhar juntas no testemunho cristão. O Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com cenários hostis. A providência de Deus frustra conspirações e preserva a missão. E quem confia no Senhor verá portas se abrirem no tempo certo. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo, nos comentários: Senhor, dá-me coragem, sabedoria e confiança na Tua providência. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus guarda os que é seus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!